versículo 31, versículo 37. Evangelho Jesus se escreveu Marcos, ou João Marcos, que é o nome dele completo, capítulo 7, do verso 31 ao 37. Agora de um surdo e galo de Decápolis. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galiléia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, lemos a Tua palavra e sabemos que agora falamos com os dons da palavra, a própria palavra. Aproximamos o trono da graça, Senhor, e abrimos e preparamos nossas mentes, nossos corações para receber a visita do Teu Espírito Santo. Meu Senhor, este momento é especial em que somos alimentados e fortalecidos com leite racional. E te suplicamos ao Senhor que o Senhor escute e receba a nossa adoração. Pai, receba a nossa gratidão por ter nos salvado, nos libertado das correntes do pecado. Pai, graça te damos por ter levantado pessoas para nos evangelizar. E hoje estamos aqui te adorando, o que muitos tentam e não conseguem fazer. Tentam deixar os vícios, tentam deixar os maus costumes e não conseguem. Mas o Senhor, meu Pai, aprova o Senhor nos libertar, nos salvar, nos tirar do lamaçal e nos colocar sentado dentre os príncipes, Senhor, um privilégio, Senhor, e que isso é melhor do que qualquer cargo no governo, qualquer cargo, meu Pai, no governo federal. Pai, é o cargo de ser embaixador de Cristo aqui na terra, Senhor. Pai, graça te damos. O Senhor muda os nossos atos, muda a nossa forma de pensar, nos dê uma mente de Cristo. O Senhor muda nossas atitudes, muda nosso jeito, nos transforma. Aquilo que a psicologia não faz, aquilo que a ciência não faz, aquilo que nenhum poder, meu Pai, do mundo faz, nem poder bélico faz, nem poder econômico, nem poder político, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, Senhor, que nesta manhã, Senhor, o Senhor pode entrar com providência na causa de muitos aqui, Senhor, conjugais, espirituais, causas, meu Pai, jurídicas, causas, meu Pai, financeiras, causas da saúde. O Senhor tem poder para resolver qualquer coisa, mas sabemos que esse poder manifestado é consequência de uma servidão sincera, de uma adoração pura. Ó Senhor, não lances fora de nós o Teu Espírito, não retire de nós o Teu Espírito, ó Pai, não nos lances fora da Tua santa presença. Pai, te pedimos, ó Pai, para a Tua glória, se fizermos algo, ó Pai, que não te agradou, Senhor. Perdoa-nos, meu Pai, e receba o nosso arrependimento, receba a nossa confissão, que nós somos falhos, cheios de erros. Nos comprometemos, ó Pai, a partir de hoje, ser mais santos do que éramos. Prometemos ser mais obedientes do que éramos. Prometemos buscar mais o amor, meu Pai, que salva, o amor salvífico, a graça merecido, o favor merecido. Pai, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia da nossa alma, Senhor, porque somos cheios de erros e maus costumes. Te pedimos, ó Pai, que salva toda a nossa família, salva a nossa família, liberta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Te pedimos, ó Pai, nos dê discernimento espiritual para entender os Teus mistérios, Senhor. Revela, Senhor, para nós, manifesta-te para nós, meu Pai, responda-nos, Senhor, responda-nos para a Tua glória. Quanto a esta causa que alguns irmãos estão passando, e que aos olhos deles parece impossível, Tu és especialista em causas, resolver causas impossíveis. E cremos, ó Pai, que está nas Tuas mãos. Aquilo que é impossível para a medicina, é impossível, Senhor, para o homem. O Senhor, meu Pai, torna possível para a nossa fé. Aumenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé, Senhor.
e nos faça praticá-la, porque sem ela, sem a prática, a fé, a obra é morta, meu Pai. A fé é morta sem a obra. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que o Senhor nos fará diferente nesta manhã. Eu creio que sairemos daqui com a posse da vitória nas mãos. Cremos, ó Pai, que daremos testemunho para agradecer o Teu nome e para envergonhar o cão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que nesse momento são repreendidas todas as hostes infernais da maldade. O Teu nome será glorificado através dos nossos testemunhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Marcos capítulo 7, verso 31. Irmãos, nós, antes de acontecer esse fato, essa cura desse homem surdo, João escreveu assim, que essa é a mensagem que dele ouvimos, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que andamos na luz e estivemos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com o outro, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que significa isso? Nossos pecados são perdoados quando nós ouvimos, entendemos, nós nos enquadramos na vontade de Deus e Ele nos perdoa os pecados. Mas primeiro temos que ouvir para depois falar. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Eu só posso anunciar o que ele falar. Tem pessoas que não têm o que falar de Deus porque também não têm ouvido de Deus. A criança, quando aprende a falar, irmãos, ela não aprendeu a falar primeiro. A falar mamãe, papai. Quando aprender a falar, ela não aprendeu a falar primeiro, ela aprendeu a ouvir primeiro. Então ela ouve, olha para os seus lábios, vê você mexendo com os lábios, e ele ouve aquele som e tenta imitar aquele som para aprender a falar. Então primeiro nós temos que aprender a ouvir. Quem não está preparado para sentar, para ouvir, não pode ficar de pé para falar. Então nós falamos aquilo, nós ouvimos a parte de Deus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não nele treva alguma. Assim escreveu João quando estava ilhado na ilha de Patmos. Mas irmãos, ele também foi escrito Apocalipse. Mas nós aprendemos que temos que ouvir. Temos que ouvir. Senão Deus não abre. Efatá é abra-te. Em hebraico, abra-te. Efatá. Muitos falam que essa passagem está no grego, mas está no hebraico. Irmãos, antes de acontecer esse fato, é que Jesus curará de abrir, efatá, abrir os ouvidos, desprender a língua desse homem mudo. Jesus, passando nas partes de Tiro e Sidom, encontrou uma mulher cananeia. Ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Era uma mulher cananeia. Deus tinha falado no período de Moisés: vou te dar a terra para vocês, vou expulsar todo o povo cananeu, todo o povo jebuseu, erezeu, tudo que era zeu, vou expulsar. Essa mulher, mulher cananeia, o povo cananeu. Então ela, o judeu, nos costumes judaicos, ela não tinha salvação. Não tinha salvação. Então por isso era chamada de cão, porque não tinha salvação. Cão, cachorro, cachorrinho, assim que eles chamavam. Para nós é uma terminologia muito pesada, como se fosse dar um xingamento, né? Mas é normal, não tinha salvação, assim que eles falavam. Então aí, irmãos, a Bíblia diz que ela clamava, quanto mais ela clamava para Jesus ter misericórdia dela. Ela não pediu misericórdia para a filha que estava com demônio constantemente. Ela pediu misericórdia para ela. Tem misericórdia de mim, porque minha filha está na minha doença. Eu estou sofrendo com o sofrimento da minha filha. Eu estou sofrendo, faz noites inteiras acordado, tentando expulsar demônios e não consigo. Estou sofrendo muito. Ou seja, você, talvez você esteja aqui, não por uma causa sua. Eu sei que muitos estão aqui buscando algo para você mesmo. Mas tem muitos que estão aqui dentro que estão buscando por alguém. É um esposo desconcertado, é um filho rebelde, é um problema no trabalho. Tem também aqui no nosso meio pessoas que estão aqui muito mais pelos outros do que por ele mesmo. E essa mulher estava ali procurando Jesus por causa da filha dela, e ela estava sofrendo. Então eu fico imaginando essa mulher, toda descabelada, os olhos fundos, olho roxo. Fico imaginando essa mulher sem comer, raquítica, porque o dia inteiro, 24 horas, com uma filha endemoniada, que tinha que ficar segurando para não bater a cabeça, para não fazer besteira, para não se matar. Não é verdade? Mas ela pediu para a filha dela: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus, a Bíblia diz que Jesus falou, fez silêncio. Não respondeu palavra alguma, fez silêncio. Às vezes nós queremos uma resposta de Deus, um mês em silêncio, 2 meses em silêncio, 3 meses, tem gente que dá 10 anos de Deus em silêncio, né, irmãos? A Bíblia fala que Deus trabalha no silêncio, quanto mais silêncio é mais trabalhando, né? Mas irmãos, e aí fez silêncio. Mas aqueles os discípulos que eram para poder acolher as almas,
vem cá, não, vem cá, entra na fila aqui, Jesus vai te curar, Jesus vai te abençoar. Não, aquilo irritou os discípulos, aquele clamor irritou. Os discípulos chegaram aos pés de Jesus e falaram assim: ó, mestre, manda essa mulher embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Chega até a perturbar de tanto clamor. Olha bem, irmãos, como que o inimigo fica irritado com o seu clamor, como que o inimigo fica perturbado, chega a perturbar até quem está dentro da casa do Senhor, que está desviado dentro da casa do Senhor. Mandaram que Jesus expulsasse essa mulher. Jesus olha para aqueles discípulos e diz assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vinha para esses que estão me buscando, que não me têm ainda. Dá uma repreendida nos discípulos, e aquela mulher continua mais ainda, persistentemente: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E aí, quando Jesus fala para eles assim: eu vim para essas, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, os discípulos abrem, porque Jesus queria atendê-la, mas queria atendê-la com provações. Às vezes Deus quer atender o nosso pedido, mas Ele atende com provações. Por quê, irmãos? Porque provações é o caminho minado dos milagres. Provações é um teste, quando nós chegamos a um nível superior que Ele quer que nós estejamos. Provações é uma oportunidade única de você ser aprovado para ser digno de receber vitória. Então ele queria abençoá-la, tanto é que ele repreendeu os discípulos, queria dar vitória, só que ele queria fazer isso provando a fé dela, Então, irmãos, ela veio: socorre-me, Senhor. Quando os discípulos abriram: socorre-me, Senhor. Aí ele falou assim: não é certo eu tirar o pão da mesa dos senhores e deitá-lo aos cachorrinhos. Não é certo a vitória, a bênção está prometida para o povo de Deus, para o povo de Israel. Você não é israelita, você não é judia, você é cananeu, do povo pagão. Não é certo tirar o pão da mesa do Senhor, ou seja, aqueles que já me seguiram há um tempo, que creem em mim, aqueles que estão aqui andando comigo, essa multidão, você nem pertence à multidão. Não é certo. Olha a prova, ela recebeu provações do silêncio de Jesus, recebeu provações dos discípulos que a rejeitaram, agora a provação do próprio Deus em carne, Jesus Cristo, provando ela. 3 tipos de provações. Eu já tinha provações de não pertencer à religião, não pertencer à cultura, provação de ser mulher, que não podia ficar aproximando de homem, naquela cultura não pode ficar aproximando e conversando com homem, e ela foi lá no meio da multidão querendo socorro. Então ela tinha inúmeras barreiras. Ela teve 2 coisas: ousadia e persistência. Ela foi ousada de chegar no meio dos judeus, que ela é chamada de cão, de cachorro. E ela foi persistente, porque diante das barreiras ela não desistiu. Ousadia e persistência é muito importante para alimentar a nossa fé. Ela provou que a fé dela era grande a fé dela. E aí, irmãos, e ele falou assim para ela assim: não é certo tirar o pão da mesa dos senhores e deitá-lo aos cachorrinhos. E aí ela disse: Senhor, a pedra não ficou com raiva, não ficou murmurando, não ficou reclamando, não devolveu a ofensa. Que homem grosso, que homem não é certo, até das migalhas que caem da mesa dos senhores, os cachorrinhos comem. A sobra que o Senhor me der é o suficiente para mim. Eu quero mesmo que haja resto, eu quero que sobra, serve para mim. Até das migalhas que caem, que não serve para quem está comendo. Quem está comendo vai comendo, esquece das migalhas, vai caindo. Até o que não serve para essas pessoas que recebem, serve para mim. Ela provou que tinha fé para receber o milagre dela. E Jesus falou para ela: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Vou fazer exatamente como tu quer. E na mesma hora a filha dela foi liberta. Quando ela chega em casa, a filha estava liberta. Mas depois disso, irmãos, saindo mais uma vez de Tiro, na região de Tiro, e vai por Sidom, passa em Decápolis para chegar a Galileia. Quem não sabe, Decápolis são as 10 cidades. Uma delas é Gadara, onde foi expulso aquele demônio, os demônios, 6.000 demônios do demoniado gadareno. Mas, irmãos, essas 4 cidades que ele passa, primeiro ele passando por Tiro. Quem não conhece, estudou sobre a história de Tiro, no norte de Israel, com o sul do Líbano, na época de 2004, Israel entrou e acabou com tudo no Líbano. Tem uma guerra ali na fronteira até hoje. Os libaneses não engolem os judeus, os israelitas, porque o judeu tem em todo quanto é lugar, né? O judeu nasceu judeu aqui, nasceu judeu lá, mas israelita não. Lá em Israel, os israelitas têm uma luta terrível contra os libaneses. Até hoje, são inimigos. Naquela região de Neguévia, deserto de Neguévia, ou montanhas de Neguévia. Lá, irmãos, a montanha é tão alta que na época do inverno faz gelo lá em cima. Ali é um deserto.
mas faz gelo lá em cima. Na época do verão derrete tudo, as águas descem pela montanha, montanhas Negev, toda aquela região ali, ela fica úmida, então fica tudo verde, então volta à vida, tem frutas, tem animais se alimentando, então fica a coisa mais linda e fica um lugar bem produtivo. Então eles brigam por essa área, até hoje eles brigam por essa área. Essa área é uma área hostil, é uma área de guerra, uma área difícil, e é ali que Jesus estava, na região de Tiro. Sidom é pertinho, colado, pior, mais próximo que Cuiabá e Várzea Grande. Sidom é a mesma coisa. Então ali, Tiro, Sidom, depois passa em Decápolis, ali na região da Galileia. Decápolis já pertence à região da Galileia. Se você olhar no mapa, no final da sua Bíblia, toda a Bíblia tem um mapa, você pode ver ali, você vê que está na mesma região. Mas irmãos, Jesus, depois de vir dessa região, trouxeram para ele, bem provável, na região de Gadara, ou próprio ali em Decápolis mesmo ali, nas 10 cidades, trouxeram um homem que estava surdo, não ouvia, e era mudo, assim, falava com muita dificuldade. É claro que o escritor aqui, o João Ferreira de Almeida, ele colocou o gado. Pode ser que seja gado ou não. Já vi versões que falam que somente ele falava dificilmente, e versões que ele não falava nada, e tem versões que essa aqui fala que ele era gado. Quem sabe nós sabemos que o gado fala com dificuldade, mas fala. Aqui está dizendo que ele era surdo e falava dificilmente. Isso que diz as originais das escrituras, que era surdo e falava com dificuldade. Se ele falava com dificuldade é porque ele não ouvia, e o que ele falava é porque ele olhava e via e imitava a boca mexendo, porque ele não ouvia. Quem não ouve não aprende a falar, irmãos, não aprende, fala com muita dificuldade. E trouxeram esse homem para Jesus. Jesus tomou 4 atitudes importantíssimas para nós que precisamos de vitória e de milagres. Ele tomou 4 atitudes. A primeira atitude que Jesus fez foi tirar aquele homem da multidão, tirou para fora da multidão, porque queria um particular com ele, porque queria fazer algo que era só para ele, algo que ninguém mais queria ver. Às vezes Deus precisa te retirar de algum lugar que você esteja. Às vezes precisa retirar você do ciclo de amizade, retirar você de alguns irmãos que não é saudável o relacionamento. Quem sabe quer tirar você de perto de algum lugar para te dar vitória. Ele quer um particular com você. Sim, você ora aqui na coletividade, mas quem sabe ele quer um particular com você lá no seu quarto. Quem sabe ele quer um particular com você no jejum, na oração. Quem sabe ele quer um particular com você num outro tipo de sacrifício que você nem imagina. Quem sabe ele quer um particular com você na leitura profunda da Bíblia. Quem sabe ele quer um particular com você nos seus pensamentos totalmente administrados por ele. Quem sabe ele quer um particular com você em um propósito, em um voto, em uma promessa. Quem sabe ele quer um particular com você na obra de Deus, você fazendo a obra específica para ele. Você precisa saber qual que é o seu particular. Aqui nós somos aqui coletivo, aqui todo mundo é crente. Muito fácil falar de Jesus aqui. Difícil é falar de Jesus para quem te apedreja, para quem gosta do seu rosto, para quem te dá um tapa se você pregar o Evangelho, para quem não quer o Evangelho, quem renunciou, quem está no álcool, nas drogas. Mas irmãos, o certo é que Jesus tirou esse homem surdo e que falava com dificuldade, tirou do meio da multidão e levou para fora. Primeira atitude. Segunda, Jesus fez, colocou os dedos no ouvido dele. Terceiro, com a sua saliva tocou-lhe na língua. Então ele tinha que com certeza falar para o homem, põe a língua para fora. O homem abriu a boca e colocou a língua para fora, porque a Bíblia diz que ele tirou o homem para fora, colocou os dedos no ouvido e cuspiu na língua. Com a sua saliva tocou na língua. Cuspiu e com a sua saliva tocou na língua. Então ele pediu com certeza para o homem colocar a língua para fora. Quem sabe esse ato de cuspir na língua do homem seria vergonhoso, escandaloso no meio da multidão. Quem sabe ele queria aumentar a fé daquele homem, porque Jesus podia fazer só assim, esse homem estava curado. Ele podia dizer, seja curado. Jesus podia só levantar as mãos, Jesus podia só pensar, pelo poder divino que ele tem, podia só pensar, aquele homem já seria curado, os ouvidos seriam abertos e a língua seria desprendida. Mas não, ele precisava ter algumas atitudes. Aqui tinha uma mulher surda sexta-feira, e com dores no ouvido e surda. Deus curou instantaneamente, vocês viram, ela começou a ouvir e acabou a dor do ouvido dela. Foi feito com saliva também, molhou o dedo no ouvido dela. Os irmãos viram com seus olhos. Então, irmãos, na sexta-feira à noite, esse milagre aconteceu. Não fiquei imitando Jesus, colocando saliva no ouvido dela. Foi o Espírito Santo de Deus. Não é porque Jesus fez assim, nós temos que fazer exatamente assim. Ele curou, ele levantou as mãos, ele assim curou. Ele soprou, ele curou. Não, irmãos. Jesus não quis aparecer,
Jesus não quis fazer demonstração, não quis fazer teatrinho, Jesus não quis fazer show. Jesus simplesmente quis aumentar a fé daquele homem e ter um particular com ele. Ele precisava aumentar a fé daquele homem. Por quê? Aquele homem não ouvia, irmãos. Aquele homem não ouvia, apesar que a palavra de Deus ela penetra com uma espada de 2 gumes. Mas Jesus precisava fazer alguns sinais para que aquele homem aumentasse a sua fé para receber o milagre. O sinal de colocou o dedo no ouvido dele, fez abrir a língua, cuspiu na língua dele, certo? E quando ele tirou o homem da multidão, primeira atitude, segunda, colocou o dedo no ouvido, terceira, cuspiu na língua dele, quarta atitude, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e suspirou. Quarta atitude. Quinta atitude, cuspiu na língua e depois falou assim: Éfata. Éfata, ou seja, abra-te. Pensa bem no Senhor Deus falando para você hoje: meu filho norvado amanhã, minha filha norvada amanhã, abra-te as portas para você. Abra todas as promessas sejam cumpridas na sua vida. Abra-te a oportunidade ímpar na sua vida. Abra-te as portas dos milagres para você. Abra a oportunidade que eu dei para você. Pensa bem, irmãos. Olha o que ele fez: tira o homem da multidão para ter um particular com ele, para aumentar a fé dele. Coloca o dedo no ouvido dele, mostra na língua dele, suspira e diz: é fatal. O homem não ouvia, mas ele viu tudo isso que Jesus fez. Às vezes você não consegue ouvir a voz de Deus, mas você tem convicção de que Ele está trabalhando por sinais a seu favor. Porque Ele diz que esses sinais seguirão os que creem. Se você crê, você também recebe os sinais. Esse homem recebeu os sinais, colocou o dedo no ouvido dele, mandou ele colocar a língua, cuspiu na língua dele, que ele sabe que achou esquisito, cuspiu na minha língua assim, mas ele estava vendo aquilo. Ele viu Jesus suspirar, depois ele olha para a boca dele e vem mexendo. É fatal. Significa abra-te. É fatal. Abra-te. Deus está abrindo caminhos para você passar. Deus está abrindo a sua mente, o seu coração para você entender. Deus está abrindo caminhões de oportunidades para você. Deus está permitindo a vitória na sua vida, irmãos. E logo se lhe abriram os ouvidos. Logo, irmãos, logo não é daqui a 1 hora. Logo não é daqui a 2 horas. Logo é agora. Deus está fazendo uma promessa e ao mesmo tempo já está cumprindo. Deus não está prometendo para você, para quando você chegar na sua casa você encontrar. Deus está prometendo para você sentir que está recebendo agora. Deus está fazendo isso, Deus está prometendo para você tomar posse agora, não é depois, é agora. A Bíblia diz que logo, versículo 35, isso mesmo? Versículo 35, e logo se lhe abriram os ouvidos. Primeira coisa que Jesus fez não foi desprender a língua. Primeira coisa que Jesus fez foi desprender o ouvido. Agora pensa bem, na cultura judaica, quem tinha deficiência física, que era surdo e mudo, olha para cá, surdo e mudo, estava em pecado. Quem era surdo e mudo era discriminado. Quem era surdo e mudo não tinha salvação, porque segundo a cultura judaica estava em pecado. Você é deficiente porque os seus pais pecaram, ou você pecou, assim que era o costume. Até hoje na cultura judaica, o judeu ortodoxo pensa assim: se alguém tem uma deficiência física, seja visão, seja audição, qualquer coisa no corpo, é porque está em pecado. É porque está em pecado, ou os pais pecaram. Então aquele homem era discriminado. Esse homem surdo e mudo, que falava com dificuldade, ele era discriminado, era humilhado, não tinha salvação para ele. Então ele tinha problemas psicológicos de ser rejeitado, rejeição, problemas psicológicos de ser discriminado. Então a maior cura que eu entendo, além da alma dele que foi salva, é a cura psicológica interior dele. Ele foi curado por dentro. Então por isso que Jesus primeiro curou a audição dele, porque para ele ter fé, para ter mais coisas serem acrescentadas, porque a fé vem pelo ouvir. Como é que ele poderia falar sem não ouvir? Então a primeira coisa, Jesus destampou os ouvidos daquele homem, depois desprendeu a língua, mas para que isso acontecesse houve uma cura interior. A Bíblia não fala nitidamente que houve essa cura interior, nós é que conjecturamos, nós é que interpretamos e entendemos assim. Porque, irmãos, olha bem, logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Vamos entender uma coisa aqui. Suponhamos que ele tivesse os ouvidos abertos. E agora eu e você fôssemos treinar este homem. Aprende a falar, mamãe, ele ia
falava, papai, ele falava, até ele aprender com o tempo de muita prática no ouvido. Irmãos, aquela mulher que tinha corrimento aqui, corrimento vaginal aqui, não tinha cura, lá na Espanha, filha de um irmão aqui da igreja, o marido dela é médico, todos os médicos, boa parte dos médicos da Europa se reuniram, não conseguiram a cura da mulher. Ela veio aqui e Deus, pelo seu infinita misericórdia, curou essa jovem senhora, esposa de um médico na Espanha, foi curada. E aí, irmãos, ela veio da Espanha para cá, ficou mais de 10 anos na Espanha, ela parou muito tempo de falar o português, e ela tinha que ficar olhando para a nossa boca assim, para lembrar das palavras novamente, para poder falar o português, mas ela ficava assim, parecia que ela colocava o ouvido dela na nossa boca, querendo falar as palavras em português de novo, estava falando enrolada já, porque parou de falar o português. Então ela ficava olhando e colocava o ouvido, e ela tentava e conseguia falar, mas com o tempo. Agora imagine esse homem, se eu e você fôssemos fazer esse homem falar, depois dele ouvir, ele teria que fazer um treinamento de voz, tinha que fazer um treinamento com um fonoaudiólogo, para poder voltar a aprender a falar. Então Deus, o Senhor Jesus Cristo, não somente fez um milagre de curar da surdez e de fazer desprender a língua, tem muito mais do que isso, deu um treinamento completo para ele na mesma hora. Você tem que entender, quando Deus resolve abençoar totalmente, a bênção é completa. Quando o Senhor resolve fazer, Ele faz perfeitamente. Mas Manivaldo só recebi metade da minha vitória. Esse é o perfeito Deus para você agora. Sabe, irmãos? E ordenou-lhe que ninguém o dissesse. Jesus tira do meio da multidão, coloca os dedos no ouvido, mostra na língua dele, ele suspira e diz, fatal. Logo os ouvidos se abriram e a língua se desprendeu, e ele começa a falar perfeitamente, e ordenou, vai, não fale para ninguém. Por quê? Nós temos que dar testemunho, Deus sempre nos ensinou que tem que dar testemunho do milagre, porque quanto mais, o que ele queria, duas coisas. Primeiro, ele não tinha que ser reconhecido e nem ser adorado, reverenciado, por causa de poder dele. Ele quer que as pessoas o busquem por amor, e não pelo que ele tem para fazer. Segundo, não podia antecipar antes da hora o dia exato que era a crucificação. Quanto mais você divulgava, mais rápido queriam matá-lo. E tinha um período exato, um momento exato que ele se entregaram. Então, irmãos, não precisava disso. Então, o que ele queria que ele fizesse? Tem hora, ele manda as pessoas testificarem. Tem hora, ele manda as pessoas não testificarem. Mas ele sabia que para algumas pessoas, quando você fala não, é que elas falam. Tem algumas pessoas que falam assim, vou te contar um segredo. A pessoa guarda o segredo. Tem outras assim, vou te contar um segredo. Você guarda o segredo? Guarda o segredo. Aí a pessoa fala para você, vou te contar um segredo, mas não fala para ninguém. Vou te contar um segredo, mas não fala para ninguém. E fala para os 20. Quando não fala para ninguém, mas tem 20 sabendo. Então, para algumas pessoas, ele dizia que era para testemunhar, como aconteceu com o demoniado gadareno que queria ir com ele. Eu não fica aqui. Ou seja, você vai receber testemunho nesse lugar em Gadara. Já que esse homem, ele fala assim, não fale para ninguém. Mas ele sabia que falando para ele não falar para ninguém, já sabia que ele ia divulgar. Quanto mais ele falava para esse tipo de pessoa, não vai dar para ninguém, mais as pessoas testificavam. Então eu entendo assim que Deus tinha que tratar diferente com o sofoqueiro. Ele tinha que tratar diferente com o sofoqueiro. Ele falava para não fazer aquilo, eles faziam. Olha bem, e ordenou-lhes que ninguém o dissessem, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Aí está se cumprindo Isaías 35:1. Né? Isaías 35:1, se eu não me engano, diz assim, irmãos, Isaías 35:1. 35:6, né? Isaías 35:6. Diz que toda a língua se desprenderá. Toda a língua cantará. Confirma para mim, por favor. Isaías 35:6. E a língua dos mudos cantará. O que ele estava fazendo era confirmando a profecia da sua própria palavra no Antigo Testamento do profeta Isaías. Estava se cumprindo essa profecia. Que toda, assim, e a língua dos mudos cantará. Irmãos, se não há desafios para a nossa fé, então a fé não vai funcionar. Toda prova que você passa é um desafio para a sua fé.
E se não houver desafio para a sua fé não vai funcionar. Precisa de desafios. Irmãos, você não é promovido sem teste na sua vida. Você não é promovido. Outra coisa, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, onde você for, Ele vai. Se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, onde você for, Ele vai. Tivemos um debate ontem na Cidade Alta, né, irmão, a respeito de por que as nossas religiões nos perseguem tanto, por que os islâmicos nos perseguem tanto, por que o sistema marxista entrou nas culturas, nas religiões, na política, e tendo dominar também os cristãos não conseguem. E no final tivemos a oportunidade para falar, né, irmão? E falamos assim, um pastor chegou até o seu genro e falou para ele: por que os hindus não precisam do Espírito Santo? Nós precisamos do Espírito Santo. Por que os islâmicos não precisam do Espírito Santo e nós precisamos do Espírito Santo? Por que os budistas não precisam do Espírito Santo e nós precisamos do Espírito Santo? Eu vou tomar um banho e volto, para você me responder depois. Tomou um banho e voltou. E aí, meu genro, qual que é a resposta? Eu não sei a resposta. Eu vou te explicar então por que eles não precisam do Espírito Santo e nós precisamos. Porque eles só têm uma mensagem de Maomé, mensagem de Buda, só tem uma mensagem, nós não. Nós temos a terceira pessoa da Trindade, temos o Espírito Santo presente na hora da mensagem. Nós temos a pessoa do Espírito Santo, nós temos uma pessoa presente, nos inspirando para escrever os santos homens de Deus, escrever a Bíblia Sagrada. Nós temos a pessoa que convence do pecado, isso através do marxismo cultural, não se consegue dominar os cristãos, porque domina líder espiritual, domina pastor, domina pessoas, na hora que chega do Espírito Santo esse poder, eles não têm como dominar, porque não creem. Irmãos, a Bíblia é muito mais do que um livro arqueológico. A Bíblia é muito mais do que um conto de crônicas. A Bíblia é muito mais, irmãos, a Bíblia é muito mais do que um livro histórico. A Bíblia, irmãos, é muito mais do que um livro de regras religiosas. A Bíblia é muito mais, irmão, muito mais do que um livro comum. A Bíblia é muito mais. Quando você lê a Bíblia Sagrada, irmãos, você está lendo a Bíblia Sagrada, vai lendo, estou entendendo, então chega um ponto que você não entende. Nessa área que você não entende, se você não tiver o Espírito Santo, você nunca vai entender. E chega um ponto que não é mais só interpretação gramatical. E chega ao ponto que não é mais somente o português que você vai entender. Chega um ponto que tem que ter revelação de Deus para você entender. Por quê, irmãos? Porque tem coisas que é para você saber, tem coisas que é para você não saber. Porque não está preparado para ouvir. Não está preparado para ouvir. Então, a Bíblia é muito mais do que tudo isso, do que um código, muito mais do que regras. A Bíblia é o plano de salvação para a humanidade, na qual o Espírito Santo de Deus usou os santos homens de Deus para nos escrever, algo que vai nos edificar, nos consolar, nos guiar para o céu. Irmãos, às vezes estamos entendendo tudo, mas chega a ponto que nós não entendemos. Por quê, irmãos? Porque se faz necessário o Espírito Santo para você entender. Irmãos, Jesus parou, sim, parou nessa cidade, nessa região, na região de Decápolis, na Galileia, e atendeu este homem, para nos dar um grande ensinamento. Se faz necessário você ter um particular com Deus, se faz necessário você não perguntar e nem questionar Deus, por que eu recebi um milagre desse jeito, por que Deus está fazendo daquele jeito, Ele faz como Ele quer, se quiser colocar o dedo no seu ouvido Ele põe, se quiser colocar as mãos na cabeça Ele põe, se quiser curar de longe Ele faz, a forma dele fazer. Você simplesmente tem a obrigação de receber, crer e receber. Nós temos a forma que Ele vai fazer, você não questiona se vai cuspir na sua língua ou não. Nós não questionamos a forma que Deus vai fazer, nós apenas cremos e recebemos. Não questionamos por que fulano de tal é aprovado, nem porque fulano de tal foi abençoado, nem porque ciclano recebeu, porque o outro está sendo provado. O que é a prova somente sobre a minha vida? Só eu que sou provado. Não existe isso. Ou você ouve, você crê e você recebe. Não temos que questionar. Não vamos questionar. A Bíblia não fala, então eu não tenho ouvido. Se a Bíblia não fala por que ele colocou o dedo no ouvido, não fala por que ele cuspiu na língua, não fala por que ele tirou a parte, eu tenho somente que ter conjecturas. Acreditamos que ele queria um particular com esse homem. Acreditamos que ele não queria escandalizar esse homem cuspindo na língua dele. Acreditamos nisso, mas só saberemos a verdade quando chegarmos no céu. Mas, irmão, essas cidades que Jesus estava se voltando, Tiro, Sidom, Decápolis, Galileia, essas cidades, irmãos, era simplesmente um processo. Simplesmente um processo de ensinamento para todos nós. Ele passou por essas áreas.
Eu falei para os irmãos da outra vez aqui, que a rainha da Inglaterra, na década de 50, recebeu um papel muito bonito, com dizeres muito bonitos. Só que ela não se preocupou com os dizeres do papel. Ela olhou para o tipo, a textura do papel. Ela nunca tinha visto em toda a Inglaterra um papel tão perfeito e bonito como aquele. E ela perguntou: onde foi fabricado esse papel aqui no nosso país? E aí falaram para ela: no armazém tal. Quero visitar e saber como é que é feito esse papel tão lindo. E levaram ela para conhecer essa fábrica, esse armazém, essa fábrica de papéis. E aí, irmãos, os homens mostraram, o gerente mostrou: aqui está essa máquina para fazer isso, aquilo. Aqui também está essa outra máquina para fazer isso, aquilo. Aqui é o setor tal. Mas minha rainha, vou mostrar para a senhora o segredo desse lindo papel. O segredo está nisso aqui: abriu o quartinho. Quando ela abriu o quartinho, tudo sujo de teia de aranha, poeira, pedaço de trapo de pano, retalho de pano, velho, mofado. Isso aqui, minha rainha, é o segredo desse lindo papel. Mas como assim? Espera só, homens, por favor. A patrona foi lá, pegaram uma quantidade de pano, de trapo velho, cheio de aranha e poeira, foi numa máquina enorme e jogou na máquina. Ligou a máquina começou, sabe, o processo. Começou o processo. Amassar, triturar, sabe, irmão? Se você não passar por esse processo, você não fica perfeitinho, bonitinho do outro lado. Todo o processo nós passamos por ele, amassa o vaso, ele quebra o vaso, sabe? E passando o processo. Aí fala: minha rainha vai ter que ficar a noite inteira aqui nesse processo. Amanhã, se a senhora quiser ver o papel, se quiser que a gente manda para a senhora, se a senhora quiser ver o papel saindo perfeito, lindo, melhor papel da Inglaterra, a senhora vem amanhã que a senhora verá o papel saindo desse trapo velho. É o que Deus faz. Nos pegou como trapo de imundícia, nos pegou na sujeira do pecado, nos pegou aí, nos faz passar por um processo. Aperta aqui, pressiona ali, quebra ali, sabe, amassa ali, e você sai príncipe, sentado entre os príncipes do outro lado. É um processo. Tiro, Sidom, Decápolis, Galileia, representa um processo. Jesus precisava passar por ele. Todo judeu pregava: aquele povo não tem salvação. E é aí que Jesus ia. Os publicanos não têm salvação. Como o vosso mestre com pecadores, publicanos, não precisam de médicos são, mas sim os doentes. Ele ia atrás daqueles que mais precisavam. Ia atrás daqueles que realmente precisavam de salvação. Assim o nosso Senhor fez também. O Senhor fez também. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor.